Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Estou aqui, meus irmãos, mais um dia para a gente meditar junto na Bíblia, na Palavra de Deus. Hoje tem dois temas muito importantes. Primeiro a gente vai lá no Antigo Testamento, meditar um pouquinho a respeito das bênçãos que Deus tem para nossas vidas, e muitas vezes a gente troca por coisas banais, não dá importância para a bênção, para as promessas de Deus e prefere nada, quase nada, coisas momentâneas, e deixa de lado as coisas de Deus. Então a gente vai aprender um pouco sobre uma história bíblica que é dos irmãos Esaú e Jacó. E também vamos para o Novo Testamento aprender um pouquinho a respeito de uma parábola que Jesus ensinou, que é a parábola do semeador. Quando o semeador semeia a sementinha, E aí essa sementinha vem aí ou não a germinar, nascer uma grande árvore e dar frutos. Vamos fazer uma breve oração, lembrando que esses vídeos aqui são um propósito de ler toda a Bíblia de capa a capa. Não é fácil ler toda a Bíblia, até porque são vários livros. Inclusive essa Bíblia que eu estou lendo é de estudo pentecostal. Bíblia de estudo pentecostal, e tem bastante estudos no rodapé, e eu vou ler também os estudos, que é muito importante para a gente entender. Então a gente vai orar agora e pedir a Deus para nos abençoar, nos ensinar. Feche seus olhos e ora comigo, vai concordando daí com amém, tá bom? Vamos lá. Senhor meu Deus e Pai, que estás no céu, Criador do céu, da terra, de todas as coisas, nosso Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o santo nome do Senhor. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Pai, em nome de Jesus, Senhor, pedimos que o Senhor ouça a nossa oração, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, nossas falhas. Em nome de Jesus, eu sei que eu sou um falho pecador também, Senhor. Tenho muito a melhorar. Muda-me, Senhor. Transforma-me pelo Teu Espírito Santo, conforme a imagem de Jesus Cristo. Senhor Jesus, interceda por nós junto ao Pai. Somos gratos a Ti, Jesus, pelo Seu amor, pelo Senhor ter nos chamado, pelo Senhor ter entregado a sua vida naquela cruz para pagar pelos nossos pecados. O Senhor Jesus recebeu o castigo que nós merecíamos. E o Senhor nos deu sua paz, não como o mundo dá, mas uma paz eterna. A nossa esperança é o Senhor Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus. Espírito Santo de Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa por muitas vezes entristecermos o Senhor, não dando ouvido à sua voz e às vezes desobedecendo, te entristecendo. Espírito Santo, seja o nosso guia. Afasta de nós todo mal. Livra-nos das tentações do mal. Afasta de nós os espíritos malignos nas regiões celestiais, que 24 horas combatem contra a nossa alma. Abençoa essa pessoa, meu Deus, que está ouvindo essa oração. Supra suas necessidades, liberta de todo mal, de todo vício. Retira de nós tudo, Senhor. Retira dessa pessoa e de mim, de nós, tudo que não provém de Ti, meu Deus. Ensina-nos, Espírito Santo, agora a Tua palavra. Somos gratos pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo alimento, pela Tua proteção e o Teu amor. Fica conosco nesse momento. Abençoa minha família, abençoa todas as pessoas que eu amo. O Senhor sabe quem são, mora dentro do meu coração.
abençoa os irmãos da igreja, abençoa as irmãs que têm pedido oração, Senhor. Aquelas que estão dentro do meu coração, o Senhor sabe também que pediu oração para mim. Abençoa, guarda, livra do mal em nome de Jesus. Assim eu te peço essas bênçãos, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toda honra, glória, louvor seja dada ao Senhor Jesus. Amém. Vamos à meditação de hoje, meus irmãos. Isaque manda Esaú fazer-lhe um guisado. Gênesis, capítulo 27. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Vamos meditar aqui num estudo que fala quando a Bíblia falou assim, Isaque envelheceu. O capítulo 27 retrata Isaque e a sua família tentando conseguir a bênção de Deus de um modo injusto. A preferência pessoal de Isaque por Esaú, de modo contrário à vontade de Deus, e mostra a manipulação enganosa de Rebeca a Jacó. Tomaram o lugar das bênçãos espirituais do concerto de Deus. Sempre que se usar de engano e hipocrisia na realização da obra de Deus, o plano divino é prejudicado e também todas as pessoas envolvidas na obra. Quando a Bíblia diz assim agora, vamos meditar, para que a minha alma te abençoe. No caso da primogenitura, a bênção que acompanhava, bem como a declaração verbal do pai, era uma obrigação legal do pai, segundo as antigas leis do Oriente Próximo. Como diz Gênesis 49, 28. Isaque parece ter se esquecido da mensagem de Deus de que Esaú serviria a Jacó, o mais novo, como diz lá atrás, Gênesis 25, 23. Ou ele não fez caso dela, da mensagem de Deus. Além disso, ele não levou em conta o fato de Esaú ter se casado com duas mulheres incrédulas. Gênesis 26, 34. Por fim, Isaque não se preocupou, não se esforçou para saber a vontade de Deus nesse assunto. Amém. Agora vamos voltar a meditar na palavra de Deus, na Bíblia. Aqui em Gênesis 27, versículo 6 diz assim, Rebeca e Jacó enganam Isaque. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido meu pai que falava com Esaú, o teu pai, Eis que eu tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo:
Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta, e levá-los a teu pai para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, a sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. E disse sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traze-nos. E foi, tomou-os e trouxe a sua mãe. E a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, o seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, o seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse ao seu pai: Eu sou Esaú, o teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque ao seu filho: Como é isso que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Olha a mentira. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, e o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, o seu irmão. E abençoou-o e disse: És tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, o seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou-o e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem.
E Não, tem que falar o título primeiro aqui. Esaú traz ao seu pai o guisado e descobre que o Jacó já tomou a bênção. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, o seu pai, veio Esaú, seu irmão, da caça. E fez também ele um guisado saboroso e trouxe a seu pai. E disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, o seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses e abençoei-o. Também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras do seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: Abençoaste-me também a mim, meu pai. Abençoa a mim também. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: Não reservaste, pois, para mim bênção alguma, pai? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: Eis que tenho o posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, o seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou Jacó, o seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã. E mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós, ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et.
Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me será a vida? Amém. Glórias a Deus. Vamos finalizar até aqui a meditação de hoje, mas antes vamos a uma pequena leitura do estudo, quando a Bíblia disse assim, falou Rebeca a Jacó. Rebeca e Jacó, mãe e filho, tentaram realizar os propósitos do concerto divino mediante astúcia e trapaça. Tinham perdido a visão do propósito fundamental da bênção de Deus. Suscitar um povo piedoso e justo que andasse com Deus em fé e obediência. Rebeca sofreu grandemente pela sua artimanha enganosa, pois Jacó teve que fugir e ela nunca mais o viu. Nunca mais viu o filho depois disso. Outro ponto importante é quando a Bíblia disse assim, Jacó disse a seu pai. Se Jacó tivesse confiado em Deus e entregue ao Senhor seu caminho, teria obtido a bênção no tempo certo, determinado por Deus. Jacó, porém, mentiu 2 vezes a fim de obter a bênção a seu próprio modo. Vamos a alguns pontos. Primeiro, ele obteve o que queria, mas lhe custou muito caro. Teve que fugir para escapar com vida, privar-se do que possuía e deixar o conforto do lar. Ele colheu em si mesmo a sementeira das fraudes que praticou contra os outros. Gênesis 29 e 20, Gênesis 31, 7, Gênesis 37, 32 fala sobre as fraudes. E viveu Jacó longos anos no exílio. Gênesis 31, 41. Durante toda a sua vida sofreu revés após revés, até declarar finalmente, entre aspas, poucos e maus foram os dias da minha vida, em Gênesis 47, 9. O segundo ponto aqui é que os atos e experiências de Jacó devem ser ponderados por todos que torcem os fatos e enganam os outros na obra do reino de Deus. O sucesso espiritual deve ser obtido por meios justos e não por maquinação e fraude. Outro ponto aqui é quando a Bíblia diz assim, Esaú chorou. De conformidade com Hebreus 12, 16, Esaú perdeu a sua bênção por ser profano e daí desdenhar da natureza sagrada da bênção. Agora mudou de opinião e com lágrimas buscou a bênção, mas as suas lágrimas eram de desengano e de raiva, e não de tristeza pelo caminho pecaminoso que escolhera. A experiência de Esaú nos adverte contra as escolhas erradas na vida, que provocam consequências terríveis que não poderão mais ser anuladas. 2 Samuel 12, 7. Um outro ponto aqui é quando a Bíblia fala assim, a bênção de Abraão. A bênção de Abraão aqui é a terra prometida, para que em herança possuas a terra que Deus deu a Abraão.
Note que quando Paulo aplica essa promessa aos crentes no Novo Testamento, lá em Gálatas 3:29, dizendo a descendência de Abraão, ele o faz referindo-se às bênçãos espirituais e não às bênçãos materiais. Especificamente a promessa do Espírito, mediante a fé, em Gálatas 3:14. Amém. E glórias a Deus. Finalizamos o estudo no Antigo Testamento. Agora vamos voar para o Novo Testamento e aprender de Jesus. Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 13, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte das sementes caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra semente caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? E ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração
e chegada a angústia, e a chegada a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que o ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, o outro 60 e o outro 30. Amém. E glórias a Deus, meus irmãos. Hoje a gente vai ficar nessa meditação da palavra semente, mas vamos meditar nos estudos aqui abaixo no rodapé sobre esse trecho, sobre essa importante parábola. Quando a Bíblia diz assim, as parábolas do reino. No capítulo 13, temos as parábolas do reino dos céus, que descrevem o resultado da pregação do Evangelho e das condições espirituais prevalecentes na terra, na esfera da manifestação visível do reino dos céus até o fim dos tempos. Vamos a alguns pontos importantes. Primeiro, em quase todas estas parábolas, Jesus Cristo ensina que dentro da esfera da manifestação visível atual do reino dos céus, entre os homens, haverá o bem e o mal, e o verdadeiro e o falso. Entre aqueles que professam aqui o seu nome, haverá a apostasia e o mundanismo, bem como a fidelidade e a piedade. No fim da presente era, o mal será destruído, como diz nos versículos 41 e 49. Mas os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Segundo ponto importante. Estas parábolas foram proferidas a fim de que os verdadeiros seguidores de Deus saibam que o mal e a oposição da parte de Satanás e os seus seguidores existirão aqui na terra, até mesmo dentro do atual reino visível dos céus. Mateus 25, 38, versículos 25, 38 e 48, que é a igreja, uma manifestação parcial do pleno e futuro reino prometido por Deus a Davi, e que será regido por Jesus, como diz segundo Samuel 7:12 e Lucas 1:32, também em Daniel 2:44 e lá no Apocalipse 11:15. A única maneira de a pessoa vencer Satanás e a influência do mal será pela dedicação sincera e total a Jesus Cristo, como diz os versículos 44 e 46, e vivendo em santidade, como diz Apocalipse 2:3, para exemplos de bem e do mal dentro das igrejas. Outro terceiro e último ponto aqui, as parábolas são histórias tiradas da vida diária para descrever e ilustrar certas verdades espirituais. Sua singularidade consiste em revelar a verdade aos espirituais e, ao mesmo tempo, ocultá-la dos incrédulos. A parábola pode, às vezes, demandar uma decisão da pessoa. Lucas 10:30.
Outro ponto importante é quando a Bíblia disse assim na nossa leitura anterior, ali acima: aquele que tem, se dará. Outro ponto importante é quando a Bíblia fala que o maligno arrebata, né? Finalizamos aqui a meditação de hoje, que nós possamos orar a Deus, pedir para o Senhor transformar o nosso coração. Senhor, transforma o nosso coração num coração fértil, um coração de carne, não de pedra, incrédulo. Que o nosso coração seja uma terra fértil para ser plantada a palavra do Senhor, e que ela nasça frutos, gere uma grande árvore com frutos de arrependimento, frutos do bem, frutos de obediência a Deus, de amor a Deus, frutos de consagração, de conversão, frutos do Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, finalizamos essa meditação, gratos a Deus pela oportunidade de vida, né? Mais uma chance que Deus tem dado para nós, se arrependermos dos nossos pecados, confessar os nossos pecados a Deus, abandonar os nossos pecados, dizer não para o pecado e sim para Jesus, não às vontades da nossa carne, mas sim à vontade do nosso Espírito. E a vontade do nosso Espírito é buscar a Deus cada dia mais em oração, ouvindo a Tua Palavra e em comunhão com Deus e com os irmãos na igreja. Deus abençoe cada um. Até o próximo vídeo.